E aí, turminha do sexto ano, como que vocês estão? Vocês estão bem, eu tenho certeza, né? A tia Sandra também está muito bem. Turma, já entrando no nosso conteúdo, né? Nós estamos estudando substantivo. Conforme a tia já falou, substantivo é muita coisa para estudar. Mas, no entanto, também é fácil, né? Pelo menos substantivo próprio, comum, abstrato, concreto, esses são os mais fáceis. Mas nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre substantivos próprios, porque alguns alunos ainda têm a tendência de confundir quando se escreve com letra maiúscula, né? E a letra maiúscula nós não escrevemos porque nós queremos escrever ou porque nós achamos que aqui tem que ser maiúsculo. Ela tem a forma certa, né? A hora certa de ser usada. Por exemplo, quando a tia Sandra fala para vocês que nomes próprios começam com letra maiúscula, não se deve confundir com nomes simples, né? Nomes comuns, porque a menos que seja no início de frase ou depois de ponto, isso aí vocês já sabem, né? Mas às vezes o aluno se confunde justamente por causa da falta de prática ou a falta de percepção, não que ele saiba, que ele não saiba, né? Que talvez assim a falta assim de mais prática, né? Pode ser isso. Aí eu gostaria de aproveitar e falar com vocês que eu gostaria de perguntar quem de vocês tem RG. Talvez alguns tenham, talvez não, né? Vocês sabem que o RG é um documento muito importante na vida da pessoa, que é chamado de cédula de identidade ou carteira de identidade ou registro geral, na verdade, né? RG quer dizer registro geral. E ele é um documento muito importante. Assim, geralmente todos os documentos são importantes, né? Cada um tem a sua importância. E ele é um ótimo modelo para nós trabalharmos substantivos comuns, né? Por quê? Porque ele é composto do nome próprio da pessoa, que na verdade é o titular, é o titular, né? O dono do documento. Tem o nome do pai, o nome da mãe, o nome da cidade que a pessoa nasceu, cidade e estado. E tem a origem, né? De onde que se tiraram aquelas informações, que é a certidão de nascimento. E às vezes muitas pessoas não sabem dessas informações, né? Pelo menos quando são crianças, ou aquelas pessoas assim muito simples que às vezes não tiveram instrução ou não usam tanto o documento. Se for para pegar uma informação ali, a própria pessoa não sabe. Então, nós hoje vamos trabalhar, por mais antes, mas trabalhar substantivo é, próprio é fácil, mas nós vamos reforçar ainda, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer um RG para vocês. Nós vamos fazer frente e verso. Vamos fazer agora. Vamos lá? A tia vai passar as instruções para vocês. Prestem bastante atenção, tudo bem? Então, uma das formas de nós começarmos a fazer o nosso trabalho, né? Utilizando uma régua, utilizando de preferência um lápis, tá? Eu peguei essa caneta aqui, porque isso aqui, como é assim, só para fazer um modelo, mas a ideia é que vocês usem realmente um lápis. E aí, o aluno que quiser pegar essa parte aqui da régua para fazer como uma margem, né? Eu acho bem aconselhável. Normalmente eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco a folha, vocês observem que é como se ela prendesse a folha, né? É igual eu falei, eu estou usando caneta, mas é para vocês usarem lápis. Depois vocês vão entender por quê, tá? Aí vocês podem usar isso aqui. Poderia ser uma folha menor, mas aí como vocês terão que escrever, aí eu aconselho vocês usarem uma folha grande. Só ressaltando que não é para pegar digitado, senão não é uma obra de arte, né? Que ao mesmo tempo que é o nosso português, é a nossa obra de arte. Está certo? Então, vocês farão a margem dos 4 lados, tá? Vocês observem aqui que nós vamos adequando. Fazer... E outra coisa que eu quero falar para vocês também é que é para vocês usarem duas folhas. Não é para vocês usarem frente e verso, porque vai ficar desorganizado. Se fosse impresso, talvez até daria certo, mas nesse caso aqui, mesmo porque alguns alunos provavelmente vão apagar, né? Vocês estão vendo? Vai ficar assim, tá? Tia, mas você fez com caneta vermelha? A preferência é que vocês façam
a lápis. Aí a gente vai passando as instruções. Aí, conforme já dito, né, serão 2 folhas, ó, vocês vão fazer a margem em uma e depois em outra, tá? Para nós começarmos o nosso trabalho, tudo bem? Só prestando atenção que é do mesmo lado, tá? Do mesmo lado que vocês escreverem República Federativa do Brasil, aí na parte de baixo, vocês escreverão carteira de identidade, tá? Desse mesmo lado da folha, porque a outra folha vai ser outra coisa, tudo bem? Aí, turma, vocês pegarão também a régua, né? Vocês vão medir mais ou menos aí assim, um espaço, vamos supor, por isso que eu falo que tem que ser tudo a lápis, tá? Um ponto aqui, um outro ponto aqui, ó. Pegando dessa segunda margem que vocês fizeram. Aí, fica muito grande, né? Com certeza. Vocês vão fazer assim, novamente, tá? Fazer um espacinho, a lápis. E o outro. Certo? Aí, vamos supor, vocês vão pensar uma base, e vão tentar fazer um quadrinho, tá? É de acordo com a segunda marcação que vocês fizeram. Olha. Aí vocês estarão trabalhando medida, vocês estarão trabalhando percepção, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Por isso que é interessante. Aí é claro, né? Esse aqui tá muito pequeno. Vocês vão fazer uma medida aí, mais ou menos. Vocês vão supor, né? Que, como é o primeiro trabalho de vocês, não tem como exigir tanta coisa assim. Também esse trabalho, ele é de língua portuguesa, ele não é de artes nem de matemática. Certo? Olha, um quadrinho, né? Então, nessa mesma folha que vocês escreverem República Federativa do Brasil e escreverem carteira de identidade, vocês vão fazer esse quadrinho, estão vendo? E logo acima vocês farão outro quadrinho, se possível, do mesmo tamanho, tá? Vocês podem pegar pela mesma medida que vocês pegaram aqui, ó, a mesma distância, né? Ó. E comecem a fazer um quadrinho aí. Aí vocês vão imaginar uma altura aí que vai ficar bom. Vamos supor, como isso aqui é só um rascunho, né? Isso aqui é só fazendo de conta, é por isso a importância de fazer a lápis. Porque a obediência sempre... Aí, ó, já tá começando a pegar forma, tá? Então, um quadrinho inferior e um quadrinho superior. Já tá começando a ficar do jeito que nós queremos, certo? Aí, aqui, né, vocês vão passar o lápis, tá? Já tá passando a régua aqui, mas é só pra vocês terem uma ideia. Vocês vão passar o lápis pra não ficar torto, certinho? E não passar com muita força, tá? Não pra passar com muita força, não. Aí, aqui, e na parte de baixo aqui também, vocês vão passar... vocês vão escolher mais ou menos aí assim uma distância. Vamos, inclusive, até pegar aqui, né? Ó, a lápis, tá? Aí, aqui vocês escreverão do outro lado da folha, né, turma? Esse aqui é um lado, né? Esse aqui é o outro lado da folha. Vocês farão as duas margens, igual a tia Sandra explicou, né? E nessa parte aqui superior da folha, temos uns dizeres aqui, tá? Vocês escreverão o quê? Válido em todo o território nacional. Agora, só reforçando que em relação a algumas coisas, se fosse um trabalho, assim, mais científico, vamos dizer assim, seria letra cursiva, né? Como aqui a ideia, uma das ideias, né, é o aluno saber escrever quando que é letra maiúscula, quando que não é, então, colocar o aluno, então, para escrever com letra cursiva, né? Porque tem alguns alunos que ainda têm a dificuldade de escrever a letra maiúscula ou não escreve a letra maiúscula corretamente, como por exemplo, Sandra, puxar bem a perninha do A, né? Alguns esquecem de colocar o pinguinho no I, né? Ó, o P maiúsculo, ó, percebe-se que é diferente, né? Ó, vamos supor também um nome que tem a letra maiúscula, e assim sucessivamente. Em relação à filiação, né, nome do pai, nome da mãe, aqui primeiro vem o nome do pai, né, vamos supor, ó, a diferença é que alguns alunos não sabem muito bem a diferença, né, da letra maiúscula, sempre ressaltando o O é cortado. Alguns alunos, depois que passam das séries iniciais, né, assim, do jardim, muitas vezes eles tendem a não cortar o O, então, sempre lembrando, o O é cortado, né, ó, Paulo, Antônio,
né? Ó, pinguinho no I, cortar o T e puxar o O. E a palavra, né, que é dos, das, e, essa letra não é maiúscula, né? Então, Paulo Antônio dos Santos. Sempre lembrando aos alunos que o T é cortado, o O é cortado, né? Aí, pois, o nome do pai, então vem o nome da mãe, olha. A letrinha maiúscula, né? Quando, principalmente nesse caso aqui de P e M, que são letras parecidas às minúsculas, elas têm que ser bem maior que as maiúsculas. Acentinho agudo, né? Olha, Márcia, Maria, né? Lembrando alguns alunos que terminam a palavra assim, você não sabe se é um O ou se é um A. Então, se for um O, corta. Se for um A, puxa bem a perninha do A, né? Ó, então, a ideia é que o aluno, aqui não, né? Aqui vai estar escrito com letra de forma, né? Alguns falam letra de livro. Mas, a hora que o aluno for preencher aqui, que ele preencha com a sua letrinha cursiva, para ficar uma coisa assim, porque a ideia é a grafia mesmo do aluno, né? Igual aqui no caso, Paulo Antônio. Paulo Antônio. Fui fazer umas... Antônio, ó, circunflexo. Sempre lembrando também que tem alguns nomes que o mesmo nome tem acento, alguns não tem, né? Igual, por exemplo, se o nome da mãe da pessoa for Márcia, não tiver acento, não vai pôr, né? No caso dessa Márcia aqui tem acento. Esse Antônio aqui também tem. Para que o aluno saiba se o nome do pai e da mãe dele tem acento ou não, né? Naturalidade, onde que essa criança nasceu, né? A ideia é que seja o lugar mesmo que a criança nasceu. Por exemplo, ela vai colocar o nome da cidade e também o estado, né? A criança tem que saber, olha, Taguatinga, no caso, né? No caso, Taguatinga, Distrito Federal, né? Se for Distrito Federal, DF. Se for Goiás, GO. E assim, que para a criança também conheça as siglas. Aqui na data de nascimento, aí a criança vai colocar... Vamos supor aqui, ver se não vai ficar muito longe. 1/9 de 1967. Aí o professor escolhe se o aluno vai trabalhar, se é o mês mesmo, né? Janeiro, fevereiro, blá, blá, blá. Esse documento original, né? Para não forçar muito a criança, que também a criança vai colocar a certidão de nascimento. Tipo aqui, o CEP. A criança pode trabalhar um número simbólico, caso ela não tenha. Se o pai não se importar, ela pode trabalhar o CEP dela mesmo. Por exemplo, 7, 9, 9, 8, se quer só, né? Para que a criança, se tiver, ela já começa a saber o número do documento dela, que eu acredito que é bem interessante, né? Se tiver aí o registro geral, coloca também, né? Se não, inventa, né? A criança tem que saber que tem, né? A data de expedição é a data que o documento foi criado, então que seja aqui a letra cursiva. Aí, então, conforme já dito, né? Vai preencher, se tiver a caneta verde, melhor ainda, se não tiver, se vira com a que tem, desde que aqui seja preto e letra cursiva, né? Aí, a ideia é que, após, né, passar a caneta, aí nós vamos apagar essas linhas. Observem que fica bem... que depois que passa essa caneta, né? Depois que passa a caneta um pouco mais grossa, então ele tem a tendência de ocupar mais espaço. Por isso, fazendo uma folha grande. Né? Aí vai apagando. Vai tirando as imperfeições. Tipo aqui, ó. Apagando, né? Que vai ficar melhor. Depois ficar tudo apagado, né? Apagar dos dois, tá? Esse aqui também. Vocês observem que o nosso trabalho já está quase pronto. Aí apaga-se as linhas, né?
E aí vai ficando bem interessante. Ressaltando que aqui é o nome do aluno, né? Não é o nome do pai, da mãe, o nome de outra pessoa, não. É o nome do aluno. Agora, depois de terminar de apagar, que ele estiver quase pronto, né? O nosso trabalho está ficando ótimo. O aluno vai pegar uma caneta, um lápis de cor verde, aí o aluno escolhe a cor, se quer um verde mais escuro, um verde mais claro, e vai pintar aqui o interior totalmente. Aqui a mesma coisa, com exceção essa borda, né? Com exceção a borda e com exceção esses dois quadrinhos. Os dois quadrinhos não vai pintar, só a parte de fora que vai pintar de verde. De preferência a mesma cor que pintar o verde de cá, pintar o de cá também. Aí agora, né, conforme vocês podem ver, o nosso trabalho está ficando praticamente pronto, né? Já está começando a ficar bonito. Aí, procurem saber, né, nesse lado que fica as informações pessoais, aqui escreve-se válido em todo o território nacional. Pedindo assim para observar que aqui vai fazer tipo, abrir um parêntese, né, e aqui embaixo também. E colocar lei, número, blá, 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 né, que isso é só simbólico. Quem quiser copiar a lei também, sem problema nenhum. E aqui, esse aqui também, né, que tem os quadrinhos. Sempre lembrando que primeiro, né, antes de pintar, tem que apagar o lápis. E aqui será escrito República Federativa do Brasil, Estado de Goiás, né, no caso, quem está em Goiás. Só lembrando que se puder escrever tudo de verde, é melhor, tá? Aqui no caso é porque a situação está precária. Mas a preferência também é que vocês pintem de duas cores, dois verdes, um verde um pouco mais claro e aqui na borda um verde mais escuro. Essa margem aqui de fora não será pintada, tá? E não pode esquecer de apagar, tá certo? Está quase ficando bom, né? Deu uma leve rasura aqui porque eu tentei escrever mais forte para ficar mais visível e acaba que ficou bagunçado, mas dá para entender a mensagem, certo? Agora vamos para a conclusão do trabalho. Então vamos lá para a nossa parte final, né? Para preencher aqui o nosso documento. Vocês, caso vocês queiram, vocês podem colocar uma foto de vocês, sem problema nenhum. Ou pegar de uma revista, de um jornal para colocar nessa parte aqui. Só ressaltando que vocês vão virar, esse documento está aqui, ó, Estado de Goiás. Vocês têm que colocar ela em pé, assim, tá? E primeiro quadrinho é a foto. Não pode ser a marca do dedo da pessoa, digital, tem que ser a foto, tá? E aqui embaixo vai ser a digital. Lembrando que vocês podem manchar o dedo, né? Eu manchei aqui, funcionou num lugar, não funcionou em outro. E que quando é menor, que a gente coloca o dedo aqui, dá certo, né? Porque esse trabalho também ele é feito menor. Se tiver uma foto que a pessoa esteja de frente, melhor ainda. Não tendo, pega a que tiver, né? Pode ser, não precisa, se não der para preencher o quadrinho, coloca a que tem. Caso a pessoa não queira colocar foto ou uma imagem de alguém, a pessoa pode desenhar, né? Aí é bom que a pessoa explore as suas habilidades, tá certo? Então, fica aqui, né? Essa marca aqui digital, o aluno pode tingir o dedo, colocar aí, só que o espaço, nesse caso aqui, é grande. E a foto também, a mesma coisa, opcional, vocês podem colocar de desenho animado, a pessoa que queira, né, o aluno que queira pode colocar desenho animado. A ideia é que seja a pessoa sozinha, sem ninguém no fundo, né, não tendo, se vira como é que tem. Eu trabalhei em outras séries, esse aqui como ficou, só que esse aqui é impresso, né, aí já tinha os espaços escritos, aí nós preenchemos, esses aqui são, né, os dados. Aqui é caneta azul, mas a preferência é que a caneta seja preta. Aí ele foi pintado. E esse aqui eu usei aquela tinta aquela tinta própria, né, para carimbo. Aí a digital fica bem melhor, né? E essa foto aqui era uma foto que eu imprimi. O outro aqui é a mesma coisa, dá pra ver que fica bem bacana. Só que a primeira vez que a criança for fazer, nem que seja criança do 6º ano, não é bom que pegue impresso, porque é muito pequeno, é mesmo que consiga. Não, mas a ideia, por enquanto, não é essa, né? A ideia é que o aluno faça mesmo, porque uns fazem impresso, uns pegam impresso, outros não. Aí, se um trabalho fica melhor que o outro, vai dizer que é porque tá impresso. Então, isso aqui fica para uma outra vez, mas a ideia é a mesma, trabalhar pronomes próprios, trabalhar números, né? Pronomes próprios não, substantivos próprios, números.
acentos, né? Então, tem várias coisas que se pode trabalhar com esse aqui.